Fala, ordinário! Está começando mais um podcast diretamente de Recife para o mundo e super especial, né, Rafa? Só basta falar português para acompanhar aqui esse podcast especial de número 100. Número 100. Hoje a gente tava aqui, a gente sempre ficava assim, esperando. Caramba, como é que vai ser esse podcast número 100? A gente vai fazer tem que fazer um podcast super especial, super especial. E hoje é esse dia, em comemoração a 100 podcasts, depois daí de um ano. A gente tá aqui hoje com o peruano ali por trás das câmeras, Gabriel aqui, Rafael. Hoje é dia de referência. Hoje, ó, quando a gente começou esse podcast, desde o início a gente pensou, será que um dia a gente vai ter ele aqui? Pois o cara tá aqui hoje, pra gente aqui, tão importante, o maior de Pernambuco, Lenine. Véi. Então o prazer realmente é meu, porque eu sou fã. Pô, velho, que massa. Deixa de pala, Lenine, deixa de pala. Não é não, velho, não é não. É porque a maneira como vocês cultivam a história da expressão, da linguagem da gente aqui, que é muito peculiar, que só tem aqui, a maneira como a gente usa e que constrói uma história, é muito particular, né? E toda vez eu reitero dentro de mim essa maneira de falar, ouvindo vocês, cara, mesmo. Então é sempre uma referência mesmo. Não tô aqui de demagogia, não. E pior que eu acredito mesmo que quando a gente fez 1 milhão de seguidores na época, aí tu mandou um vídeo pra gente assim, parabéns, não sei o quê, e eu vi, aí tu fez assim, eu curto, eu acompanho, eu sigo. Aquela mensagem ali, eu fiquei, caramba, velho, ele vê mesmo, ele acompanha. Pense num seguidor. E foi massa, porque depois que o Lenine fez o vídeo, todo mundo fez, velho. Aí todo mundo mandou parabéns pra gente. Mas hoje é um dia muito especial, assim, esse podcast saiu a uma base de muita ralação, a gente correndo atrás de estudo e acabou montando tudo, e a gente ficava... vamos fazer um podcast número 100 especial. Não que a gente planejasse que você seria o 100, mas a gente tava esperando você muito, velho. Muito. Antes do podcast a gente já esperava. Já esperava. Lula Queiroga veio aqui, a gente falou muito sobre isso. Eu vi. Contou a história. Que massa tu viu, velho. Eu fico feliz demais, velho. Fico muito feliz. Vejo mesmo, porque é uma maneira... Eu sofro de uma certa saudade eterna, cara, porque eu tô há mais de 40 anos fora. Porra. Mas eu levei comigo essa carga cultural, aonde eu vou tá comigo isso, Com né? certeza. Então ouvi-los me traz isso, reaviva isso, reafirma isso em mim, né? Me sinto em casa ouvindo. Eu fico feliz demais, assim, com esses elogios da sua parte com o trabalho da gente em relação à linguagem e tudo, porque, assim, na arte, eu acho que essa é uma das paradas que mais me pega, assim, como você vai trazer uma coisa da sua, sei lá, da sua cultura e que você vai exportar, você vai trazer isso na tua arte. Por exemplo, vou falando de tu mesmo como exemplo, um dos primeiros artistas de MPB que eu comecei a curtir, porque eu sou da escola do rock, né? Porque meu irmão é mais velho que eu, é roqueiro, meu pai também, então assim... Eu também. Tu também, né, Forte? Aí eu... Sou do Led Zeppelin, cara. Porra, foi quem me formou, cara. Foi de Led Zeppelin ao Police, cara. Caramba, que massa. É foda, muito foda. Tudo bem que eu tive uma formação que quase inconsciente no núcleo familiar, porque papai ouvia música como se fosse a religião dele. Sim, sim. E a gente todo final de semana ouvia, então eu já tinha uma bagagem sem saber que tinha. Mas o que me despertou pra música foi o rock, cara. Eu continuo roqueiro, cara. E, pô, o teu trabalho dá pra perceber isso, é claramente as influências, e assim, quando eu criança, um dos primeiros MPBs que eu comecei a acompanhar foi tu, justamente porque, primeiro pela música Leão do Norte, né, que pra mim era um hino de Pernambuco tão pequeno, eu sou mameluco, e o Pirrainha cantava, sou Leão do Esporte, eu falava... Tu é rubro-negro, né? Porra, aí eu já tinha visto as entrevistas do Esporte, e aquilo ali me deu uma aproximação de criança, e uma coisa que eu gosto de ver é justamente isso, como você vai trazer a arte pra expressar uma parada sua, assim, em qualquer área, assim, por exemplo, meu super-herói preferido é Chapulin Colorado, velho. E quando você para pra ver, você tá lá. Os Estados Unidos, o Chapulin Colorado foi fundado nos anos 70, na época que era o auge dos super-heróis americanos, né? Que eram os super-heróis perfeitos, Superman que não tinha defeito nenhum. Aí vem o super-herói mexicano, né? Que tinha aquela briga política, que é um super-herói que é humano, que é atrapalhado, que tem medo, mas no final ele resolve os problemas. Eles sempre trazem essa pegada do
Chapolin ser o super-herói mexicano. Então acho essa parada muito foda de como você vai misturar, Resgatar a cultura e... trazer uma cultura, uma parada que talvez seja um hype mundial e trazer pra cá. Feito o Chico Sainz falava, né, de dizer tá as antenas ligadas pro futuro na lama, né? Essa Não, parada. e o legal você lembrar do Chapolin, porque o Chapolin já é um reflexo do Cantinflas. Na década de 40, 50, tinha um humorista que era o cara que se dava bem nas coisas, assim, meio Didi, sabe? Saquei. Sempre as coisas aconteciam pra... E ele tinha um bigodinho canalha e tinha esse humor, assim, que era incrível. Acho que Chapolin tinha esse tipo de ironia, assim, que E justamente eu que sou mais velho. Então eu posso citar Cantinflas, é bem muito massa, velho. bacana mesmo. Lenine, antes da gente, já começou o papo, mas antes da gente começar aqui, a gente tem uns presentes pra te dar e tem que agradecer aos nossos patrocinadores. Então eu vou começar agradecendo a Água Mineral Santa Joana, nossa parceira aqui. Todo mundo conhece a Santa Joana de Pernambuco, mas muitos faltam conhecer as Joaninhas, os refrigerantes da Santa Joana aí pra você, que tem vários sabores. E você que ainda não conhece, o QR Code tá na tela, você vai direto pro site da Santa Joana, vai ver onde tem os fornecedores pra você comprar. Praticamente todo supermercado é Santa Joana, é de Pernambuco, valoriza aqui a gente. Então, valeu Santa Joana, tamo junto. Tamo junto também, agradecer a Esporte da Sorte, né? A melhor que tá tendo, a banca de apostas aí. Lembrando sempre, eu sempre deixo claro aqui, gente, não vai botar o valor do aluguel da tua casa, não é nada não. Pega o valorzinho assim que você tem pra brincar. Você, velho, eu gosto de futebol. Torço pro esporte, acho que o esporte vai ganhar. Bota ali, ó, vitória do esporte, gol de Wagner Love, tira uma ondinha, bota ali com um valor extra que tu tem aí pra brincar, tirar a cervejinha do final de semana. Então vou estar dando a dica aí pra vocês da Esporte da Sorte com as melhores cotações, eu sempre aposto lá. Gabriel sabe que eu fiz um dinheirinho esse final de semana com o esporte. Foi. Confiou até demais no esporte pra fazer esse dinheiro. 1x0 com gol quase no VAR, né? Fiquei quase infartando, mas deu certo. Então se liga aí na Esporte da Sorte e já faz teu cadastro aí. QR Code tá na tela também, viu? Não perde não. Lenine, todo convidado recebe uma caneca especial. E hoje você não vai receber só essa caneca, mas é a caneca do nosso artista aqui, Tiago Artes, da página, que tá ali ó, no cantinho. E olha aqui que legal, feito pra você. Eita, que bacana. Presentinho. Obrigado. O pessoal tá vendo a arte na tela aí, num tamanho maior. E ele também lindão, fez aqui, cara. Ó. Eita, que massa. Totalmente queimadinho. Ele fez um trabalho. Pirografia, né? Fica aqui de presente em homenagem. Demais. Ele tem praticamente uma dessa lá em cima aqui na agência que ele colocou, da música Leão do Norte, vários quadros com passo a passo, assim. Desenhado, tá bem legal. Depois a gente mostra. Quando terminar, e como a gente sabe que tu curte aí o futebol, tudo, a gente teve, na Recife Ordinária, a gente teve a ousadia de criar uma camisa da seleção pernambucana. E essa daqui a gente trouxe pra você de presente. Olha aí. A seleção de Pernambuco. Se um dia a gente virar seu país. Cara. Caralho, me deram logo o Pelé, né? Porra, que lindo, cara. Que lindo, cara. Fica aqui de presente também. Pô, a gente... Massa demais. Pernambucano é isso, né? Tudo tem que ser daqui, é a bandeira e tudo. Eu sou barrista igual a você, rapaz. Olá, Lenine, eu queria começar trazendo um assunto assim, já totalmente... Esse podcast é o mais aleatório que a gente fala de tudo. Mas, vê, eu, como o Rafa já falou aí no início, a gente é roqueiro, meu pai é roqueiro, eu sou metaleiro, assim, gosto. Aí, madrugada, eu tava ouvindo uns sons de metal. Aí, de repente, veio uma notícia assim, Lenine vai participar do álbum novo de Angra. Eita. Aí eu fiz, eita porra, que doideira é essa? Aí fui assistir, vendo. Aí eu fiquei tipo, minha cabeça, caralho, velho, que foda. Aí eu queria saber assim, como foi isso, velho? Do nada, tava Lenine e Angra aí, vai sair álbum novo do Angra. Não, do tudo, velho. Porque eu conheço o Angra há muito tempo. Porra, que massa, velho. Muito tempo. Os caras são muito bacanas, cara. Eles têm um trabalho muito legal, assim. E assim, eu tinha acabado de fazer uma participação com Far From Alaska. Porra, essa banda é massa demais. Que do Rio Grande do Norte, né, velho? Justamente, também. E assim como o Angra cantando em inglês, na maioria dos casos e tal. Não, achei foi fácil, foi divertido. A canção com o Angra é uma canção chamada Vida Seca. É uma parte em português que eu canto. Sim. E foi massa trabalhar com os meninos, cara. Meninos é uma maneira de... Mas a gente não é menino, não. Mas eles são bacanas, tem uma coisa de... uma permanência, tantos anos fazendo da maneira como eles fazem. Exatamente. Com integridade, tem o espírito de banda, tem aquelas coisas, tem também aquelas coisas de cabeleireiro, né? O cabelão, os caras... Mantém aí, 40 anos de cabelo grande.
Mas olha, é muito bacana. É muito bacana. Mas eu tenho que dizer que eu gosto muito de participar, cara. Eu participo muito de trabalho de muita gente, não só no universo da MPB, nem do rock, mas eu gosto do encontro. Muita gente me convida e na maioria dos casos eu aceito porque eu gosto dessa collab. De pensar que numa colaboração ganha todo mundo. Total. E a gente reverbera essa coisa de troca, que é muito interessante, sabe? Na verdade, eu fiz minha trajetória todinha com esse tipo de envolvimento, de troca, sempre foi coletivo. Sempre. Tem o meu nome no final das contas, mas todo o trabalho que eu faço é coletivo. Total. Porque depende de uma série de pessoas Sim. que estão em volta para fazer aquilo, que vai desde quem arranja, quem toca, quem produz, então é um núcleo grande de pessoas. E fomentar isso é uma coisa muito prazerosa, mas eu tenho que dizer que o fato do encontro termina deixando para mim claro que compor, criar junto, é uma ferramenta de aproximação, de aprofundamento, de conhecimento. Você amplia os seus horizontes, conhecendo outras coisas. Eu faço isso sempre com Angra, foi muito bom. Porra, Angra, e já é a terceira formação do Angra. Sempre eu acho que quem tá na banda até hoje é Rafael Bittencourt, né? Que é o que tá lá de frente. E assim, é incrível como a banda tá sempre se resgatando e se recuperando e lançando coisa nova. Mudando e misturando a sonoridade, deixando mais moderna. E é interessante como o metal brasileiro, como um todo, já faz essa mistura com a MPB e dá muito certo. O próprio Angra tem com o Milton Nascimento. Sim. A gente tem o Noturno de Thiago Bianchi, que fez com Ney Matogrosso, também cantou O Tempo Não Para, de Cazuza. Sepultura, Carlinhos Brown. Sepultura, Carlinhos Brown. A gente tem essa mistura, é muito legal. Eu acho que foi mais fundo ainda, Foi. Né? Porque não foi só o Carlinhos Brown. Eles fizeram uma simbiose ali, uma mistura. Zé Ramalho, né? Porra, com o Zé Ramalho foi massa, né, velho? E toda a influência de Nação Zumbi em cima de Sepultura também muito massa, velho. O Edu Falaschi, que é o ex-vocalista do Angra, também veio aqui e ele fez com Elba. E foi legal que só também. Nessa linha aí que é da música, o que é que a galera do metal pode esperar? É uma pesada ou uma balada? Como é que... É meio... Rapaz, é difícil de dizer, porque tem características quebras, né? do balada, Sim. mas tem a hora que pesa, Sim, sabe? Saquei. É Angra. É Angra, eu tava justamente na minha cabeça. É Angra, eu já imagino qual é a linha. Colagem, Sim, sabe? sim. Eles são muito... Uns Tem uma interlúdios, excelências, quer dizer, são suítes, cada música, acontece muitas coisas, e tem a coisa dos riffs, né? Os riffs mais pesados. velho. Ô, Lenine, eu queria aproveitar, já que a gente tá falando de rock, eu queria entender... Tu falasse das tuas influências, Led Zeppelin, tudo. Conta um pouquinho mais sobre isso, esse teu começo, assim, o Lenine roqueiro do começo, como começou a ouvir outras coisas também, influenciar na tua composição. Na verdade, isso coincide muito ali com 16, 17 anos, né? Porque lá em casa tinha música para todo lado. Meu pai, minha mãe, meus irmãos mais velhos, que aí foi através deles que eu ouvi falar, não conscientemente, mas eu ouvi falar de Beatles, de Paul Simon, de uma série de coisas, Simon Garfunkel, que estava ali transitando na minha vida, mas por causa dos meus irmãos. Lá por 15, 16 anos eu fiz uma amizade com algumas pessoas que na época era discotecagem que faziam, não tinha o nome DJ, não tinha essas coisas, era discotecagem, justamente. E Galetinho, que era o nome desse amigo, tinha uma coisa de... ele conseguia trazer os discos antes de saírem no Brasil. Caramba. Isso era uma loucura. Então, assim, quando eu falo do Zeppelin, é porque eu pude acompanhar cada um dos lançamentos que ele fez na época, cronologicamente. E isso chegava para mim antes de tudo. Então, assim, foi aí que que realmente eu me formei musicalmente, mas de uma maneira mais consciente. Sim. A música estava presente o tempo todo. Sim. E coincide, inclusive, 1 ou 2 anos depois, quando eu já estava impregnado de rock and roll, que ia de Frank Zappa, King Crimson, eu estava ouvindo tudo. E eu entrei na faculdade, na Unicap, na Católica, e lá tinha os DCEs, né, os diretórios centrais, onde se encontrava todo mundo. Foi na faculdade realmente onde eu encontrei
as diferenças, cara, porque você... Geralmente quando estuda numa escola, ali tem uma mesma turma de um mesmo nicho, né, social. Eu também. Na universidade, não, você encontra com histórias completamente diferentes, isso abre a cabeça da gente. E aí teve alguém que no DCE me mostrou um disco, O Rei do Ritmo, Jackson do Pandeiro, ele disse, tu conhece? Eu digo, não. Eita, eu pensava que tu conhecia Jackson do Pandeiro desde mais cedo aí, ó. Deixa eu lhe dizer. Aí o cara, então tu vai ouvir. Aí quando começou... Morena Bela. Morena, eu saí cantando. Aí eu cantei na sequência o disco inteiro. Então ali foi meio um arquivo oculto que eu tive acesso. Aí disse, caralho, meu pai, as audições e tudo. E corri pra casa. Então eu corri pra casa e redescobri um baú de coisas que eu já conhecia, mas de uma maneira inconsciente. Então aí eu fiz as pazes não só com a MPB, mas com a música do mundo. Que papai ouvia música bávara, música italiana, música espanhola, ele ouvia tudo. Rimsky-Korsakov, Chopin, Bach, ele ouvia tudo. Ele gostava da audição, né? Aí foi um reencontro, cara. Então assim, aí se confundiu as coisas e eu descobri que eu tinha uma bagagem maior do que eu conhecia de rock. Eu conhecia já da música feita no Brasil. Sim. Isso foi Então, um divisor essa de águas. consciência foi na faculdade, né? Foi. Que massa. Eu entrei muito cedo, com 17 anos. Então aquilo foi... Eu conheço, cara. Então foi um tomar posse de uma coisa que já era minha, mas eu não sabia. E isso fez uma diferença, cara. Porque aí eu me aproximei de quem estava fazendo a MPB naquela época. E quem estava fazendo a MPB daquela época já não era, ou melhor, Gil, Caetano, Chico, ficaram fazendo sempre. Sim. Mas naquela época, para mim, era Gonzaguinha, Ivan Lins, Taiguara, João Bosco, Aldir Blanc, Egberto Gismonti, Hermeto Pascoal. Foi esse nicho que eu digo, que eu achava a música contemporânea, era o que estava sendo feito na MPB. E aí me encontrei nisso aí. Mas veja só, a minha música basicamente é feita de riff. É verdade, dá pra ver. E Por isso que é sempre me muito chamou- rock. Por isso que é muito rock, velho. Então, sempre me chamou a atenção, porque na época, assim, todo mundo tem aquela fase roqueiro, pelo menos você fica só rock, e depois você descobre que tem um mundo ali de música. E nessa parte do que eu ficava só rock, me chamava a atenção porque, por exemplo, tu aparecia na MTV, e pra mim a MTV, ó, abriu assim a minha mente com relação à música. Eu ficava muito preso. Meu pai sempre foi roqueiro. Só que eu ficava, quando eu era muito novo, eu fazia assim, é música de velho, não sei o que é. Olha que loucura. Aí mas eu conhecia Pink Floyd, Led Zeppelin, o que ele botava. Depois, quando chega na MTV, ele traz o que meu pai escutava numa versão nova. Isso. Aí eu comecei a gostar de muita coisa, assim, no rock no geral, e comecei a dar mais valor ao que meu pai escutava. E a minha mãe sempre foi muito da MPB, então também já estava enraizado praticamente tudo, assim, Oswaldo, Gil, Caetano. Aí eu ficava nessa mescla. E quando eu te escutei, eu fazia assim, caramba, velho. Porque tem uma levada, é tipo assim, é viola, mas é uma viola meio rifada, meio rock. E a palheta é percussida, palhetada, né? Suja, velho. Suja. Percussiva. Justamente essa ideia. A ideia do riff é quase 70% do que eu já fiz, parte de um riff. De uma maneira de tocar e a repetição daquilo. Porra, isso é rock. Velho. Eu já vi Lenine falar num programa de televisão que ele falou assim, palavras do próprio Lenine. Ele falou, eu sou percussionista de violão. Ele disse. Mas é uma verdade. E isso ficou muito evidente desde o primeiro trabalho que fizemos, que teve uma exposição maior, que é o Olho de Peixe. Sim. Veja bem que quase 10 anos antes eu tinha feito um disco com Lula Queiroga, Sim. o Baque Solto. Que era, na época a gente falava que era disco espinha na bunda, só você sabe que tem. Não dá pra mostrar pra ninguém. E aí, quase 10 anos depois, a gente produziu, na verdade, isso é bacana de falar, que o Olho de Peixe só surgiu porque eu, Suzano e Denilson Campos, produzimos aquilo. Sim. Então, isso foi um marco na vida da gente e ficou evidente isso, que por um lado Suzano era um cara que harmonizava com a percussão, porque tinha tonalidade o que ele fazia,
Ele afinava os instrumentos, as peles e tudo, para ficar tudo na tonalidade. E eu percutia o violão, que é um instrumento harmônico. Uhum. Então aquilo ficou muito, muito evidente. Aliás, esse ano a gente está fazendo 30 anos do disco. E comemoramos bastante e acabou de sair o vinil do disco, foi remasterizado. Que massa. E isso também me obrigou a ouvir, né? E foi muito bom ouvir, rapaz, depois de todo esse tempo. Revisitar, né? Cara, ver que a voz era gasguita pra cacete, que eu mudei a voz ao longo do tempo, mas o disco tá lá e é impregnado da minha maneira, que passou a ser reconhecida pelos outros, né? A maneira de tocar. E assim, eu achei engraçado. Vocês contando histórias de vida que faz você mudar, assim, tipo, coisas que mudam a sua... Como tu disse, pô, eu era um cara que escutava mais muito rock, quando eu cheguei na faculdade aquilo ali abriu minha mente, Gabriel falando da MPB, é muito engraçado que, pô, tem coisas que acontecem na vida da pessoa que dá um start e muda. Sim. No meu caso, assim, eu sou mais novo que o Gabriel, né? Nessa época da MTV eu era muito pequeno, mas eu me lembro em 2009 mais ou menos, foi quando eu conheci Leão do Norte, assim, eu já pirraia, muito barrista, gostava de futebol, né? Então já me chamou muita atenção aquilo ali. E uma coisa que pra mim foi um divisor de águas na minha vida em relação a isso, de tipo, ser uma criança que escutava rock, metal, até o ponto daquela novela Cordel Encantado. Eu tinha 11 anos na época, 2011. Menino é muito novo, 22 anos. 23. 23. Aí... 12 anos de diferença. Ele é 11 anos mais velho que eu, né? Enfim... Aí, 2011, né, e ali foi um momento que, da novela, a trilha sonora toda era muito bonita, tinha quase todas as músicas, parece só tinha uma música de Maria Gadu, que era a única artista que não era do Nordeste. Então, assim, aquilo ali me pegou muito, muito forte, assim, e, assim, uma das primeiras músicas que me marcou foi justamente Candeeiro Encantado, né? Candeeiro Encantado é muito pesada, pô. E não só o tema, porque a maneira como eu toco é só harmônico e sujeira. É groove, cara, é riff. Aí aquilo ali naquele momento, junto com a novela que trazia uma situação assim da nossa terra, assim, e as músicas, a abertura, tudo me chamava muita atenção. Aquilo ali eu posso dizer que pra mim foi um divisor de águas na minha vida em relação à MPB, a música pernambucana, nordestina. Foda, velho. Quero ver que tem rock na MPB, tá ligado? É música pernambucana brasileira, MPB, é isso. Exatamente. Ô, Lenine, mas eu vi, por exemplo, tu falou dos 2 primeiros álbuns aí, 10 anos depois o Olho de Peixe. Eu tenho até os 2, eu trouxe aqui que eu não vou perder a oportunidade de tu assinar isso. Inclusive o primeiro Lula Queiroga assinou, eu vou guardar essa partezinha aqui pra Lenine, pra quando ele estiver aqui. Mas o que eu acho interessante é o seguinte, eu queria que tu falasse um pouquinho desses primeiro álbum, até por curiosidade minha, assim. Vocês criaram o álbum juntos, lançaram o álbum juntos, foi o quê? Foi com gravadora, foi independente, e demorou 10 anos pra lançar o segundo, por quê, assim, esse sentimento, como foi que tu viveu esse processo naquela época? Bora lá. Vamos ver só, na verdade, o Baco Solto é fruto de um espetáculo que fizemos eu, Lula e Tadeu Matias, que era uma outra pessoa do Paraíba, um paraibano, compositor também, cantor, que na época a gente fazia esse show, que chamava Gente de Baco Solto. Massa. A gente, naquela época, a música ainda frequentava os teatros. Então, no Teatro Ipanema, a gente esperava terminar a sessão de teatro, que geralmente terminava às 10h30, 11 horas. A gente montava o PA, tirava o cenário do teatro, montava o PA até meia-noite para fazer a sessão de meia-noite, que funcionava sempre sexta, sábado e domingo. Né, minha mulher? Conheci ela lá naquela época. Que massa. Mas aí veja bem, ali quando Roberto Menescal, que era diretor da Poligram na época, não por acaso foi o último diretor de uma indústria fonográfica que trabalhava com música. Depois disso passou a ser o comércio, sendo ele foi o último, assim, porque Roberto Menescal, cara, uma referência musical, criadora, cultural da Bossa Nova, né? Então ele foi assistir este espetáculo, adorou, disse: quero gravar isso aí do jeito que está. Tadeu, por sua vez, já tinha descoberto uma outra pessoa de outro selo,
para dizer assim, não, vamos fazer o seu show. E ficamos eu e Lula, dizendo, vamos fazer o show que a gente fez, cara. Vamos levar isso para o estúdio. Levamos, inclusive, a plateia, porque a gente também andava com plateia naquela época. E, inclusive, o disco todo tem um coro, que a gente chamou o coro de gente do Baco Solto, que era todas essas pessoas que estavam ali, não por acaso, uma geração de criadores cariocas. Ali tava vários grupos, ali tava um pouquinho do Boca Livre, ali tava um pouquinho do Céu da Boca, ali tava um pouquinho Juca Filho, Zé Renato, tava ali um núcleo de criadores contemporâneos a mim e a Lula. E fizemos um disco assim. Naquele momento eu achava que eu podia ser o intérprete de um grupo de criadores, eu incluído. Mas ali tinha Pedro Osmar, ali tinha Ivan Santos, ali tinha Tadeu Matias, ali tinha Braulio Tavares, ali tinha Zé Rocha. E eu me sentia meio intérprete, que eu podia exercer naquele momento uma coisa de intérprete. Então, no disco tem 1 ou 2 músicas minhas, uma é uma parceria com Lula, Trem Fantasma. Sim. E outra é uma música instrumental. E eu cantava muito o repertório desse núcleo criador, que não por acaso se transformaram em meus parceiros até hoje. Total. Em tudo que eu faço. Não em tudo, mas em muito do que eu faço. Né? Sim. Aquilo foi um divisor de águas, porque a gente entrou no estúdio sem saber como, para fazer um show que a gente fazia. E foi assim, o disco foi gravado assim. Esse disco, cara, naquela época, as gravadoras abatiam o ICM, o imposto, pelo número de títulos que lançavam no mercado. Isso quer dizer o quê? Que quanto mais título fosse lançado, menos imposto eles pagavam. Sim. Então fazia parte do jogo dizer que lançou 200 discos, mas realmente trabalhou 10 desses 200 discos. Sim. Ah, saquei, entendi. Então o disco Baco Solto com Lula, que eu tenho um carinho muito especial, eu e ele temos um carinho muito especial porque de alguma maneira concretizou a vida de criador pra gente, pra sempre. Foi um não gigantesco, porque não aconteceu nada. Entendi. Muito pelo contrário, não aconteceu nada. Assim, tinha uma invisibilidade, era um fantasma. Quer dizer, leva 10 anos para fazer outro disco, por quê? Porque eu fui aprender como produzir, como fazer. Para ter autonomia e... Não é só para ter autonomia, porque a indústria, na verdade, disse um não para aquele projeto. Entendi. E não teve repercussão nenhuma. Então, ou eu fazia, ou não fazia. Ou não fazia, caramba. Entendi. Então, assim, por isso tudo, o disco Baco Solto com Lula foi a base de tudo que eu vinha fazer, cara. Porque a quantidade de estímulo que eu tive a partir daquilo, a partir daquele não, a partir daquela obscuridade e invisibilidade que gerou, eu disse, meu Deus, não é possível que eu esteja tão errado assim. Isso me levou a fazer o Olho de Peixe muito tempo depois, que eu encontrei Suzano e disse assim, cara, vamos fazer um disco. Então, assim, não só o Olho de Peixe, mas os 3 discos que vieram subsequentes, 80% do material foi material composto entre esses hiato, digamos assim. Hiato, que não foi um hiato, porque ali, naquele momento, eu desenvolvi muito a história do compositor. Sim. Eu passei a compor para muita gente. Sim. E passou a ser uma meta para mim. Eu quero frequentar o repertório de todo mundo. Total, velho. E de uma maneira bem ampla mesmo. Era uma maneira de eu entender como fazer para chegar próximo da estética de algum intérprete. Isso é uma pesquisa mesmo, né? É um trabalho. Isso me trouxe aqui. Eu sou um fazedor de canções, cara. Eu faço canções. Com o tempo eu fui fazendo canção só para mim. Mas eu sou um cara que faço canções e documento elas porque me sinto capaz de parte do que eu componho, eu me sinto capaz de cantar. Cara, massa, velho. Então, nesses 10 anos, assim, que tu passou, foi o período que tu se descobriu como um compositor. Tipo assim, aqui eu sou... Porque foram 10 anos compondo pra tu e pros outros também que tu fala, né? Pra outros artistas. Sim. E era um trabalho que eu podia fazer em casa, então eu fui um pouco pãe também.
Porque eu pude estar em casa enquanto minha parceira estava trabalhando. Sim, saquei. Entendi. Então teve esse momento que eu pude ser. E eu tive, assim como vocês, filhos com certa distância de um para outro. Do João para o Bruno são 8 anos, do Bruno para o Bernardo 6 anos. É como se eu tivesse 3 filhos únicos. É interessante, né, velho? Eu tenho essa sensação com meu irmão, assim, porque são 11 anos, quase 12 de diferença. E eu vejo tanto na criação dos meus pais a diferença do temperamento, da forma que eles tratavam comigo, com ele. Sim. Comigo me deixou mais livre, eu era mais na rua, brincando na rua. Com o Rafa foi, não, vai estudar e não sei o que, não sei o que lá. É interessante como os pais mudam durante esse tempo. Mudam, porque não tem manual, porra. Você Mete a cara e vai errando, vai aprendendo. E vai ter sempre erro. Sim. Tá, com certeza. Porque tem o que você faz, acreditando no que você faz, mas tem como o outro recebe, da maneira como o outro recebe. Com certeza. Total, velho. Isso muda tudo. Então, o fato de eu poder ter ficado em casa, exercitando a composição, me propiciou também ter isso. Participar da formação de pelo menos os 2 primeiros filhos, porque Bernardo, o mais novo, já pegou o bem bom. Porque eu já tava viajando, já tava trabalhando, já não sei o que lá. Ele me teve menos do que os outros, assim. Mas também teve o bem bom, né? Ô, Lenine, eu queria aproveitar pra falar sobre tua relação com Lula Queiroga. Que, velho, vocês assim, uma coisa que eu vejo, assim, eu acho a química de vocês muito boa, assim, desde novo, assim, parece que vocês se completam nas composições e vocês têm uma pegada, além de se completar, vocês têm uma parada parecida. Tem música que eu escuto assim e eu confundo a voz até em algumas. Eu acho muito massa, assim, que ao mesmo tempo que vocês têm muitas semelhanças, assim, influências musicais de conjunto, parece que um consegue completar o outro na hora de fazer uma obra e, pô, eu imaginava, eu vendo de fora, eu imaginava que a composição era assim. Sempre quando eu vejo entrevista de artistas e tal, sempre tem um artista que tudo flui, né? Que roda, que as coisas passam direitinho. E eu acho que nesse caso deve ser tu com Lula, velho. Queria que tu explicasse um pouquinho mais dessa tua relação. Não, você tem toda a razão no que diz respeito a como a gente faz, é uma maneira muito intuitiva e... ao longo do tempo foi meio que caindo num lugar de repetição, que geralmente eu faço um riff, um groove, não sei o que lá, e isso é um estímulo pra gente começar a fazer uma melodia, ele vai atrás das palavras, aí a gente finaliza junto. Bom, eu preciso começar, antes de tudo, dizendo, eu acho Lula Queiroga um dos maiores compositores da minha geração. Eu também acho. Eu também acho. Eu acho, assim, que ele tá num nível, assim, completamente diferente da própria MPB contemporânea. Total. A ele e a nós. Então, dito isso, falar com ele, cantar com ele, tocar com ele, produzir com ele, criar com ele, coisa muito prazerosa, porque é sempre celebrativa. E eu tenho uma vibe dele ser meio experimental. Ele é um cara que gosta de explorar muito. Gosta de explorar muito. Ele deve... Exatamente. E ele é um cara vernacular, no sentido de... Pô, ele é filho de quem é, cara. Sim, total. Mas tem um pedigree, um DNA. Tem. Na família família Queiroga. É foda, cara. É foda. Então, acho que você já nasce com violão, assim, sabe? Com a musicalidade e Lula tem a coisa da literatura, da poesia, né? Lula é um cara muito capaz em qualquer área que ele entrar. Ele tem essa coisa, assim, de... É um formatador, né? Um cara... E aí, com ele é sempre muito legal. Eu termino sempre dizendo que tem... Tudo que eu faço para agradar algumas pessoas. Lula é uma delas. Que mesmo quando não é parceiro, mesmo quando eu faço uma música sozinho, eu quero agradar a Lula, que o Lula ouça e diga assim, isso. Tu manda pra ele, se ele aprovar, então tá aprovado. Geralmente. Que massa, velho. Geralmente é o primeiro a ouvir. Eu armo um jeito, ele também me usa dessa maneira. Eu acho que é uma coisa com que a gente tem de querer dividir com o outro a criação. Isso nunca mudou. E assim,
eu acho... Música é expressão, é justamente se manifesta, é como você vai ter a química com outra pessoa. Eu queria até aproveitar, a gente vai falar também desse teu show que tu vai ter com teu filho e tal, então a gente vai falar um pouco sobre essa situação, mas eu queria dar uma opinião minha. Eu já fui pra muitos shows seus, muito bons, e eu percebi uma coisa que eu fiz, porra, quando eu ver ele, eu quero perguntar um pouco sobre isso. Como é um artista e como você faz pra se adaptar de palcos? Porque você vai pra um palco maior, um palco menor, uma situação. E nesse carnaval, velho, eu trabalhei bastante fazendo cobertura. E eu fiz, velho, eu quero curtir. Eu quero curtir o carnaval. Então eu ia além de trabalhar, eu ia pra Polo Descentralizado e tudo. E eu assisti o teu show lá no Poço da Panela, desse ano. Porra, que era tu, Maestro Spock, e quem abriu o show, quem veio antes foi Lula. Puta que pariu, velho. Sim. Tipo, aquele momento ali pra mim, foi um show tão especial que parecia que vocês estavam em casa, sabe? Porque eu acho que pelo fato de ser lá no Poço da Panela, poucas pessoas, assim, vocês... Entre amigos, né? Lula, Maestro Spock, tu, assim, dava pra ver uma situação muito... celebrativa, sabe? E assim, eu via Spock com muito espaço e tudo. Aí no último dia de carnaval, eu fui pro Marco Zero. Lógico, pô, showzaço da porra lá, estrutura e tudo, mas eu percebo que, pô, acredito que tu tenha tido menos tempo, eu não sei exatamente. Eu achei que Maestro Spock, por exemplo, no palco lá do Poço da Panela, teve mais espaço e mais tempo pra explorar e poder fazer mais sons, mais solos, aparecer mais, assim. Então, assim, eu fiz, caramba, velho. Eu, no carnaval, consegui ver a diferença de um show grande, assim, que tem aquele... Não é um festival, né, carnaval, mas é aquela ideia de festival, de correria e tudo, e um show mais intimista, assim. Eu fiz, caralho, que vibe boa, velho. Eu consegui ver isso praticamente de um dia pro outro, né, que eu acho que foi na segunda e na terça, velho. Mas é uma equação que você tem que refazer. Isso toda vez. Vai tocar aonde, como... É ao ar livre ou é lá fora? E em que espaço? A quantidade de gente que vai? Como é que é o palco? Por exemplo, lá em Apipucos, na verdade, foi aqui, né? Aqui pertinho. Ele falou lá no Poço da Panela, a gente tá no Poço da Panela. Total, tá, né? O palco não dava a orquestra toda. Sim. Já começa daí. A gente teve que tirar de alguns sets de sopro. Tu falou disso lá na hora, eu vi. Tô dizendo que eu podia chamar todo mundo. Aí você tira para poder se adequar àquele negócio. Mas a proximidade também dá uma intimidade que num lugar como no Marco Zero é impossível. Tem uma distância ali que bota você num lugar muito distante. E você tem que atuar de uma maneira diferente, você tem que se projetar de uma maneira diferente. É uma outra equação que tem que fazer. Agora, no que diz respeito ao encontro com o Spock Frevo Orquestra, eu concordo contigo. Rapaz, é foda. É muito bom, porque assim... E aí eu não estou sendo capcioso nem falando do repertório, que é parte meu, mas eu estou falando porque a orquestra é foda. Foda mesmo. A excelência do trabalho da Spock Frevo, cara, é foda. É um projeto que eu queria levar para o mundo, para levar para todos, em qualquer lugar que chegarmos, mostrando aquele show, as pessoas vão entender a profundidade cultural que temos. Mesmo, cara. E uma coisa também, o fato de eu ter ido pro show no Poço da Panela me ajudou a fazer uma postagem, já tinha certa postagem de terça-feira, porque eu fui pro show do Poço da Panela assistindo assim, quando veio Lenine cantou João Gomes. Qual era a música qual era a música que eu não lembro mais qual era? Era... de novo. Sim. O seu rosto me louco. E ele assim, no acústico, eu fiz, caralho. Aí eu fui tirar pra filmar, quando tirei ele já tinha acabado. Eu fiz. Aí quando eu fui pro Marco Zero, eu fiz, ele vai fazer de novo, porque hoje é João Gomes, aí eu já fiquei assim, ó. Postei na hora na rede secundária. Não, é porque tem algumas músicas minhas que eu sempre faço citações. Eu acho que tem isso, se você for ver o DNA das canções, eu entrego esse DNA e de repente faço reverências, por exemplo, né? Nesse mesmo show eu também fiz uma reverência a Dominguinhos. Sim, total. Sacou? Então eu tenho esse exercício também, eu gosto de algumas canções que me tocam profundamente, eu arrumo um jeito de inseri-las. Adapto um pouco, boto ali a melodia, trago aqui pra cá e tal. Mas faço isso com o João Gomes, foi isso também. E eu gosto também, acho que tem uma autoralidade no que ele faz foda, sabe? Um jeitão de fazer que é muito cativante, que é muito sedutor. Sabe? Sim. Ô Lenine, voltando pra parte do disco, quando tu falou aí de Lula, quando o Lula veio aqui, a gente conversou muito sobre essa questão da liberdade do artista
em ter, que o artista tem que ter para produzir sua obra. Vê que ironia. Porque às vezes o cara fica preso a uma parada que ele tem que se adequar àquilo. E muito com gravadoras, ou também o que o público pede, ou o que o mercado pede, na teoria. E a gente vê, pô, o artista precisa lutar muitas vezes por uma liberdade para produzir o que ele mesmo deveria produzir. Aí tu vem, diz que tu mesmo produziu o teu disco junto com o pessoal depois. E como foi essa sequência, tipo... tu continuou tendo essa liberdade tu mesmo? Sim. O que é que tu acha assim de... Porque depois tem uns discos teus lançados pela Som Livre, que teve muitas... eu acho que tem mais de 10 músicas pra novela, que isso. Sensacional, assim. Ajudou a explanar ainda mais essa... Foi um projeto específico, né? Que eu peguei as minhas participações, não só... Na coisa da novela, da televisão, mas peguei também coisa de cinema, peguei coisa de dança com o Grupo Corpo e fiz uma coletânea desses trabalhos que eu fiz relacionados com outras formas de expressão, sacou? E aí, parte desse repertório, tinha frequentado muitas das novelas, né? Mas os meus discos eu continuei produzindo, cara. Até hoje, sou eu que produzo meus discos. Isso eu acho que foi isso que definiu. Eu não tenho regra, não. A regra quem impõe sou eu. Sim. E, na verdade, a minha regra é não tentar repetir as coisas. Toda vez que eu tenho um sentimento de repetição que aparece, eu fujo dele. Total. Então, mas isso é pra mim, eu sei que... Mas também entendo que uma pessoa que vai num show meu, ela quer ouvir Paciência, ela quer ouvir Hoje Eu Quero Ser Só, ela quer ouvir Leão do Norte, e eu tenho que cantar para ela essas canções. Total. Então, assim, eu sempre levei isso em consideração. Eu me lembro muito, eu fazendo um show, cara, eu tava lançando, acho que o dia em que faremos contato, ou Na Pressão, e o disco eu lancei, só fiz música nova e tudo, e Frejá, um amigo querido, no final do show, disse, pô, eu queria ter ouvido Hoje Eu Quero Sair Só, cara. Eu queria ter ouvido... Como é que é isso, cara? E eu disse, não, mas eu queria tocar sua música nova. Eu digo, tudo bem, você tocou sua música nova, mas eu, como um cara que curto o trabalho que você faz, eu queria ouvir. Você não pode me deixar sair daqui sem ouvir. E isso foi um divisor de águas, que eu entendi isso. Como o espectador, o aspiracional do espectador, ele vai lá, cara, ele quer cantar junto, sacou? Total. Então, assim, eu sou intransigente na hora, não, agora você vai ouvir coisa nova, porque eu preciso. Mas aí eu disse, agora você vai cantar comigo essas coisas. Tem que ter o meio termo, né? Tem que ter. E esse meio termo também... ele varia dependendo do lugar que você vai tocar. Você entende? Sim, então tem... Depende da turnê, do lançamento do álbum ou não. Isso aí. Se é uma turnê de relembrar. A equação tem que ser feita a cada show. Isso é uma coisa que você foi pegando com o passar dos anos na carreira musical, assim, pra entender também? Sim, foi uma construção mesmo. Da mesma maneira que eu aprendi na marra, como produzir, eu fui aprendendo, montei minha editora, até a minha sócia aqui. Então, assim, foi um trabalho de núcleo familiar a vida toda. Continua sendo. Estamos eu, Aninha aqui, e uma família que está com a gente alguns há muitos anos. Você viu, o Pantico, por exemplo, baterista, tocou comigo, comemorou comigo, a gente cantando no FIG esse ano. 30 anos, ele tinha tocado há 30 anos atrás também no FIG. Caramba, diga aí, velho. Sabe, então eu construí uma maneira de fazer o que eu faço que é minha, cara, sabe? E eu continuo sendo honesto com esse sentimento. Eu continuo sendo honesto com essa procura. E é engraçado isso, porque tem muito, assim, eu escuto muito álbum, né? Uma banda lança um álbum, aí do caralho, estourou, todo mundo gostou, sensacional. Aí o público, pelo menos na sua grande maioria, fica esperando o próximo álbum como se fosse a continuação ou o mesmo álbum daquele primeiro. Sim. Eu achei interessante, por exemplo, uma banda chamada Arctic Monkeys, que os caras já faziam uma linha bem rock and roll, aí de um disco pro outro,
Eles mudaram assim, deu uma quebra, praticamente não tem guitarra, é uma coisa muito suave, muito fica jazz, um né? jazz. Aí a galera perguntou de onde veio essa mudança. Eles disseram que estavam criando um álbum novo, a banda. E eles tiveram, e o vocalista disse que eles tiveram a sensação de estar fazendo cover deles mesmos. É isso. Aí ele fez assim, não, velho, a gente tem que fazer alguma coisa diferente. E eu acho mais foda isso quando o cara se desafia pra sempre trazer algo, experimentar mesmo. A música tem que ser experimental pra você conseguir cada vez mais extrair aquilo que tá lá dentro de você, velho. Você tá coberto de razão. Eu não sei nem se é mais ou se é menos. Sim. Acho que é só uma maneira de encarar as coisas. Eu sou muito honesto com o filtro que eu tenho para dizer quando é uma canção. Uhum. Ela nasceu como canção. Então, esse meu filtro que levou a dizer, não, isso aqui é uma canção, é meu, cara. Total. Não é de ninguém, não, cara. Isso é tão louco assim que, às vezes, o público, às vezes, eu acho que subestima o artista, no sentido de, pô, no caso, pô, se tu é o compositor, tu tem uma relação direta ali com aquele som, e tu entende aquela importância ali. E, velho, o tanto de álbum que eu conheço, que, tipo assim, na época foi muito mal recebido pelos fãs, e quando passa o tempo, as pessoas amadurecem e o álbum vai ganhando popularidade ao longo do tempo. Tem álbum que, na época, todo mundo criticou e depois, hoje é um clássico, sabe? Perfeito. E tem uma coisa também, com o tempo você vai descobrindo que essa diferença que você acha que existe de um álbum, não existe. É tudo a mesma coisa mesmo. Mas você tem que levar um tempo muito grande para perceber. A sua busca tem que ser honesto com o que você quer, cara. Total. E assim, na minha eu quero ser um fazedor de canções, e eu quero, as canções são como filho, eu quero que seja um filho legal, sabe, bonito, belo, para eu comprar a briga desse filho. Então, assim, criar tem tudo a ver com eu conseguir saciar um desejo de chegar perto de uma coisa que eu chame de bela. Mas eu dizer isso não é dizer nada, porra nenhuma, a não ser a minha procura por uma beleza, Sim. que é a minha procura. Procura. Então, como compositor, eu não tenho, embora eu identifique em muitas das canções maneirismos que são meus, que eu reconheço. E geralmente eu tento fugir. Não, isso aqui eu já fiz. Peraí. De alguma maneira eu tento fugir. Você tem que ter essa autocrítica, né? Não, eu acho que até tem pessoas que querem permanecer fazendo aquilo, e tudo certo, também é uma procura. Sim, o cara quer aprimorar aquilo a ponto de fazer a mesma música Pra sempre, a mesma fórmula. Da mesma fórmula, e isso satisfazê-lo. Poxa. E tem gente que quer essa mesma fórmula. Já vi. Lógico. Tem gente que temos quer. amigos. E parte do público quer isso. Parte do público quer isso. Total. Na verdade, eu intuo que muito do público que eu fui fazendo já espera de mim exato, velho. essa coisa, mas é uma parte só. Ô, Lenine, pô, eu já ia me esquecer. Como é que eu ia deixar passar isso? Falasse da participação do Angra, eu ia esquecer da minha banda preferida aqui, Sepultura. Teve a participação do Igor Cavaleira, né, tocando. Igor com o Pantico, né? Porra. Fazendo um duo maravilhoso. Como é que né? foi isso, velho? O Igor é foda, né? O Sepultura é foda, né? Eu sempre meus discos, isso é uma outra coisa bacana de falar. Eu tenho o meu núcleo que me acompanha nos palcos. Sim. Que é o mesmo sempre. Mas fazer disco pra mim sempre foi uma outra seara, um outro caminho, outro objetivo e outra mecânica de fazer, do que é fazer um show. Então, no disco, pra mim, é o momento de experimentação. Então, assim, Pantico sabe que eu vou chamar pouco ele pra gravar. Por quê? Porque eu quero chamar alguém que eu não tenho a mínima ideia onde vai chegar. E que eu tenho algum tipo de admiração, e que gravar ali é apenas uma ferramenta de aproximação. Digo, cara, eu quero fazer alguma coisa com você, vamos lá, grava aí. Então, meus discos sempre foram assim. Sempre foi momento de experimentação. E eu não tenho muito apego. Se eu chegar num momento e achar que não tá legal, não tá legal, vou fazer de novo. Hoje, com essa coisa digital, ainda é mais fácil, porque é só deleta e porra. Pronto. Essa questão digital ajudou muito a galera ter sua própria produção, né, velho? Perfeitamente. Isso foi uma coisa que Democratizou, cara. Tudo, cara. Ficou acessível para todo mundo. Eu sou de uma época que não. Que exato. fazer um disco significava uma tecnologia, uma ciência que você estava muito distante de você.
eu sou um cara muito curioso e isso me salvou muitas vezes e me trouxe até aqui. A primeira coisa que eu fiz quando Roberto Menescal disse, não, vamos fazer o disco na Polygram, eu disse que eu quero conhecer o parque gráfico e o parque químico de vocês. Eu tinha cursado engenharia química, 3 anos e meio, eu quero saber o processo disso. Então eu sempre fui um cara curioso a ponto de saber que ferramentas eu tenho para usar. Então uma das primeiras coisas que eu fiz foi no setor gabinal da antiga Philips, para ver o parque, as máquinas funcionando, como é que tirava o acetato, como fazia esfriar, o que era corte direto, tudo isso nos primeiros meses que eu estava ali como contratado de uma gravadora. E aquilo eu entendi por que a qualidade do disco brasileiro era tão diferente, a gramatura, o suco, por que os 23 minutos a 28 minutos no máximo de cada lado para não comprimir. Então uma série de conhecimentos que eu fui tendo a partir da curiosidade. Que massa. E por causa disso, isso me ajudou muito na produção de tudo. Por isso que eu fui meio artesão a vida toda. Saquei. Eu fui atrás da informação, depois de ter informação. Então, como é que eu posso usar isso? Então, acho que isso foi uma constante na minha vida toda. O que me deixa, às vezes, um pouco triste, é porque eu sou saudosista mesmo. Eu sou colecionador de disco, eu gosto do teu disco, eu gosto do cheirinho do encarte, eu gosto de ler, de ver como uma obra completa. E hoje em dia a galera não lança mais disco, nem físico, que é o que eu queria, e nem digital às vezes, velho. A galera com tecnologia, mas produz uma música só, fica lançando single. E eu sinto a falta de ouvir do primeiro ao último e toda aquela construção, velho. Tipo, você me dá uma luz, cara, quando você diz isso. Que mas massa. eu me sinto um anacrônico, cara. Porque o que eu sei fazer é álbum, cara. Eu não sei fazer outra coisa. Eu não sei EP, não lança 2 músicas. Pra mim, a construção de um álbum é uma coisa tão sedutora, cara. É muito você massa. Ir construindo e através dessa sequência de canções, você narrar uma história para quem tá ouvindo, fazer ele mergulhar nisso. Isso tem um sentido muito grande pra mim, que eu vejo hoje em dia meio anacrônico. Não, velho, mas assim, eu entendo essa questão que tu falou do disco, Gabriel, assim, beleza, mudou a mídia, né? Agora é mídia digital, não tem mas mais meio que faço o disco digital. Mas exatamente, pra mim o pior é o disco digital, porque você vê, em média, os artistas hoje lançam single pra lançar um vídeo e tal, aí digamos, lança 5 singles, aí depois junta tudo num álbum. Isso não é o álbum. Um álbum é partido. essa ideia do cara ver, pô, um álbum tem um tema, a primeira música se conecta com a segunda, você vê como o álbum começa, como o álbum termina. História. Isso aí é muito massa, Eu velho. vou ficar calado aqui só ouvindo. Que é tão bom ouvir isso, porque eu me sinto um anacrônico, cara. Eu tô no meio, tô finalizando, eu posso dizer assim, porque faltam 3 canções, um projeto novo. E aí eu me encontro fazendo um álbum. Isso é massa, pô. Aí, não, é massa ouvir de vocês que ainda tem gente querendo entender como um álbum é feito, que entende essa coisa, historificar através de canções um momento, de aquilo ser uma crônica. Que eu entendo assim, cara. Então ouvir isso é muito bom. Porra, que massa. Em compensação, isso aí que vocês estão conversando aí, realmente, às vezes você lamenta algumas coisas, mas você que é, vamos dizer assim, mais das antigas, acompanhou essa evolução tecnológica, é mais interessante produzir um disco hoje ou nas antigas, assim, com os recursos de edição, de tudo que você tem hoje aí? Olha, eu vou te dizer que... Ou uma combinação, uma mescla, de repente, aí. Não muda o prazer de criar. Muda a plataforma só. Eu vi acontecer MD, eu vi acontecer videolaser. Vocês nem sabem. Mas eu tô ligado que é isso aí. Sinceramente, então assim, eu sou de uma época que era do ADAT ou no DAT. Eu levava os pré-gravados para fazer em show, o DAT, aquilo dependia, se trepidava, acabava com a programação. Então, eu vi tudo isso acontecer. E posso dizer a você que não muda é você querer fazer uma coisa bacana e se divertir com as ferramentas que você tem à disposição. Sim. Isso, agora, o fato dessa mudança para o digital e o acesso que isso deu a todo mundo, porque agora você tem plugin para tudo, cara. Você tem plugin para tudo. É porque assim, hoje em dia você afina a voz fácil, antigamente não, tem que cantar direito. Não, mas já naquele tempo tinha mecânicas de você fazer. Tinha umas coisas assim, né? Gravava. Tinha jeito. Não
com essa perfeição que se tem hoje, que você vem com pincel e mexe na onda. No bidimensional, quer dizer, virou artes plásticas. Virou outra coisa. É no bidimensional, você vai lá e vê a onda, quando ela se repetiu, não, faz igual. É porque também tem a edição, você, sei lá, tá cantando, aí errou no meio da música, aí você você não volta do início, você vai da onde... Essa parte tá boa, corta aqui, dobra ela, bota agora na segunda vez. Então essa artesania que o digital possibilita, velho. A gente podia fazer antigamente, mas antigamente era corte. Você cortava a fita, botava, me emendava, e tinha gente que fazia isso. Não, hoje em dia, o autotune, essa mudança da voz, tem gênero que é uma estética, né? Tipo, tem um trap que a galera muda propositalmente, assim. O cara... Que loucura, eu velho. evito muito usar, porque as desafinações que ocorrem são minhas. São minhas, cara. Porra, é minha, sou eu ali, cara. Então, assim, lógico que quando você cantou errado, aí cantou errado, não, se dá pra mexe, né? Mas eu opto sempre, porque também eu sou muito afeito a não perder tempo em estúdio. Às vezes mascara também, né? Porque você desafina um pouquinho, mas como tá uma instrumentação ali, tanto barulho, vamos dizer assim, você não percebe às vezes também, né? Mas se você usar demais, você percebe. Você percebe. Quando comprimiu demais, você percebe. Talvez, não sei. Percebe. Ô Lenine, mudando um pouquinho de assunto, mas assim, na minha cabeça tu sempre teve muito ligado ao futebol, porque a gente se lembra logo de Leão do Norte. Leão do Esporte. Leão do Esporte. Esse apropriamento por parte dos bonecos. E a galera usa mesmo. Eu sei, cara. Mas eu sou rubro-negro mesmo. Eu sei. Eu digo isso porque... Justamente por tu ser rubro-negro, justamente pela... Foi no Altas abertura, Horas, né? Não, e teve a abertura do Sport TV também, que tocou. Sim. Ficou bem legal, eu lembro. Tem participações também, que tu tá lá no programa da Sport TV falando com a camisa do esporte e tudo. E essa que tu falou agora, Na do verdade, Altas Horas... fui salvar o Peninha. Ficou falando merda. E eu conheço o Peninha há muitos anos. Eu disse, não, pô, Peninha, cala essa boca. Aí o programa foi só eu amarrar ele, calar a boca dele, agora você não fala nada. Eu lembro disso. Total, pô. Eu lembro. Agora, essa que o Gabriel tá falando, acho que é bem antes. Acho que não, é do Altas Horas. Eu tava assistindo, que foi... Te perguntaram assim, estavam falando do Flamengo, aí perguntaram pra tu, se o Flamengo jogasse contra a seleção brasileira, tu torcia pra seleção do Flamengo ou pra seleção do Brasil? Aí tu fez, se o Esporte Clube do Recife jogasse com a seleção brasileira, aí eu torcia pro Esporte. Aí ficou todo mundo assim, aí eu, caramba, eu lembro, eu bem novo assim, caramba, que massa, velho. Mas isso era porque tem muitos amigos, inclusive assim, como eu, saíram do seu lugar de origem e chega no outro lugar e aí assume outro time e tal, não sei o que lá. E eu não, pra mim nunca foi isso, porque, porra, cara. Tu nunca teve uma identificação com nenhum time do Rio lá? Tive por causa do meu filho, o primogênito, João, o avô dele foi conselheiro do Botafogo. Então quando o João nasceu, ele ganhou uma cadeira cativa. Ele sabe, então tinha uma coisa assim, e eu tinha uma simpatia, mas ele sofreu, agora ele tá bem na história, mas ele sofreu muito durante muito tempo. Se ele tivesse 80 anos, ele tinha sofrido 80 anos. É verdade. Mas agora eles estão bem na foto, cara. 15 pontos na frente, pô, existe um negócio desse. Agora, velho, eu acho muito massa artistas assim como tu, como a Rodrigo Marques, são barristas mesmo, velho. O Rodrigo Marques tem um humorista daqui, tem uma entrevista que é muito boa, velho, que o cara, ele contando a história. Eu tava no Uber, aí o cara perguntou pra mim, qual é o teu time? Eu sou Esporte. Ele, não, mas aqui, tu torce pra quem? Não, eu sou Esporte, não tenho time não. Eu torço pra vir aqui não. Qual é o teu time lá em Pernambuco? Ele, não tem. Então pronto, porra. Tá ligado, porra? Isso é massa. Não, é porque tem essa coisa... E tu acompanha futebol até hoje? Eu acompanho o esporte. Tá bem, né? Líder da Série B? Não tô falando nem do esporte clube, mas as modalidades de esporte. Que massa, velho. Eu gosto e realmente vejo muito. Hoje em dia, toda a minha relação que eu tenho com a televisão ou é esportes,
ou documentários, sacou? Porque eu gosto de ver muito. E massa, e até curling eu gosto. Eu gosto de todo tipo de esporte, assim, sabe? massa, e gosto mesmo. Eu sou um cara do futebol, aí Poxa, como eu tô viciado. trabalhando também com futebol agora, acho que dá uma ideia de procurar outra coisa pra ver. Eu tô começando a acompanhar basquete também. O basquete é É, legal. o a menino gente falou tá com uma esporte, gosta de Fórmula 1 também, não? Rapaz, de corrida, eu vou te dizer uma Ninguém coisa... gosta, só tu, Carlinhos. Só tô tu, sozinho Carlinhos. nessa aí. Só tu, um negócio chato da porra. Embora eu vou te dizer, eu acompanhei na Senna. época, mas não só Senna. Eu sou da época que tinha José Carlos Paz. Pô, Eu sou antigo, cara. Eu tenho 65. Nelson Piquet, Nelson Piquet. Emerson Fittipaldi. Mas Nelson Piquet eu quero esquecer. Porque esse cara Nelson Piquet bolsonarista, andou esquisito. falando muita bobagem. Verdade. Mas Emerson Fittipaldi e Senna, Rubinho, não sei, né? Sim, não, eu acompanhava. Eu acompanhava, mas não era uma coisa que Ficou um pouco ali, né? Tá ficou bom. um pouco ali. Ô, sabe... Vai falar. Você só tá dizendo é porque é engraçado. Todo convidado que vem aqui, Carlinhos pergunta pra ver se acha alguém que gosta de Fórmula 1. Ele fica tentando, pô, ele tenta. Mas eu gosto de moto também. Eu gosto de grandes prêmios, assim. Gosto, eu vejo. Legal. Tu falando do esporte, que é interessante. Tu estudou no Salesiano, não foi? Isso. E eu e Rafa também, a gente estudou no Salesiano. Caraca. E eu tenho uma lembrança massa dessa do esporte lá, que tinha um padre na época, que ele era um padre rubro-negro. E ele ficava, ele era muito engraçado porque ele se metia pelo esporte nada no meio do povo e os alunos gritavam, e era isso. Aí foi na época que o esporte foi pra Libertadores ou ganhou a Copa do Brasil, acho que foi quando ganhou a Copa do Brasil. Aí o bicho, não lembro exatamente, eu sei que eu tava em aula, aí começou aquele barulho, o povo que é. Tu acredita que ele vestiu a camisa do esporte no Dom Bosco? No Dom Bosco, porra. Então, Bem, irmão, isso mas tá, é usou a camisa do esporte, pô, Aí no ainda. outro dia, aí Padre, todo mano. mundo, uma confusão do nada. Eu lembro da cara das professoras fazendo tipo assim, opa aí, que padre bagunceiro. Aí foi, mas tu estudou no Salesiano, velho. Que lembranças tu tem assim de lá, Eu velho? tenho muitos padres assim. Tem o padre Cassiano, que a gente chamava Cacetiano. Que era foda. Eu me lembro que foi no Salesiano, e por causa de 2 professores que eu estudei engenharia química. Por causa do Kramer e por causa do Mendes, um orgânico e o outro inorgânico. Eu lembro muito o speedball, cara. Que a gente jogava. Sim, é que fica preso. Era massa. Eu me lembro muito, sabe também? Puta que pariu, vou contar aqui. Mas a Fratelli Vita. Vocês não se lembram disso, não. Mas existia uma fabricante de refrigerantes. Chamava Fratelli Vita. Tá aqui. Sim. E ela fazia refrigerantes de maçã, de pera, de uva, de guaraná. Era maravilhoso. E o que é que eles faziam? Eu pegava esses grandes colégios, Nóbrega, Salesiano e tal, e iam testar os novos refrigerantes lá. Sim. A gente sabia disso. E o que é que a gente fazia? Porque a entrada para o Salesiano tinha que ser ao lado da igreja, para fazer o contorno todinho da igreja, vai entrar pelos campos de futebol e tal, para chegar no negócio. Aí a gente se mocosava na entrada do portão. Quando chegava o caminhão, a gente não aparecia, abria o caminhão. Aí a gente, na boleia do caminhão, se escondia e ficava jogando durante o percurso todinho. Jogando o máximo que podia de Guaraná. E Dom Bosco vendo tudo lá de cima, assim. Não tinha nada, porque eu jogava na torceira. A gente jogava nas torceiras de planta e depois saía recolhendo. Assim. Aí eu me lembrei disso, rapaz, a volta que eu dava no Padre Cacetiano para poder pegar refrigerante de graça, cara. E outra coisa que eu me lembro muito, que era os banheiros, né, velho? Que o banheiro era só o buraco. Você lembra disso, não? Eu acho que reformaram. Não, na minha época reformaram. já não Como era? Diz aí. Era uma louça, um pedaço de louça que tinha um lugar para você botar só os 2 pés. Caramba. Ou de frente pro buraco, ou de costa pro buraco. Agora vê, banheiro. Ó, Era assim, cara. Era assim. Banheiro masculino já é sujo. Banheiro adolescente masculino é mais sujo ainda. Agora, desse jeito, eu queria nem imaginar como é que era. Não, e eu peguei a primeira vez quando passou a ser misto. Aí. Porque eu sou na época que a gente fazia primário, ginásio e o científico. E o Salesiano era pra homem e a auxiliadora pra mulher, né? Justamente. Mas a partir do ginásio, eles começaram a fazer misto. Eu estava, eu acho que no 3º ano do ginásio, mais ou menos.
E aqui foi uma estranheza. Aham. Foi uma estranha. Eu me lembro muito do que ficou aquela as pessoas sem os meninos sem saber muito como agir, e eram que loucura, poucas velho. meninas. Eram poucas meninas naquele momento. Isso total. também me marcou. E porque eu comecei com música aí também, porque tinha os Grilos dos Guararapes, que era um coro infantil, Sim. e que eu entrei muito cedo. E era um dos coroinhas, digamos assim, cantando. Aham. E tinha uma coisa bacana que era, quando você ia engrossando a voz, você migrava para a banda, que acompanhava o coro. Aí eu fui, assim que comecei a engrossar a voz, aí eu fui tocar bateria. Ah, que massa, velho. Talvez por causa disso mesmo meu violão seja tão percussivo, porque o meu primeiro instrumento foi bateria. Que No, massa, no Salesiano tinha, na minha época tinha essa Festival das Bandas, aí os meninos se juntavam. Isso. Foi a primeira vez que eu passei vergonha, rapaz. Uma coisa que me lembra do Nos Salesiano. encontros comuns com a auxiliadora. Sim. Quando tinha os namoros, rolava ali os flertes e tudo. Engraçado que a Salesiana é auxiliadora por ser esses colégios irmãos, né? Assim, até na minha época mesmo já ainda tinha essa ligação de você ir pra lá. Na tua época que devia ser bom mesmo, porque era o dos meninos e das meninas. Aí ficava todo mundo esperando a expectativa. Meu Deus. Na expectativa. E os jogos, né? Porque aí você podia se misturar jogos, ali jogos, pra os assistir jogos. os jogos. né? Total, velho. Que massa. Tinha um. Não sei se tinha na tua época, porque pra mim ele é eterno, todos os anos. O velhinho do bombom, que ficava sentado com a barraquinha vendendo bombom. Menino, eu já perguntei a tantas pessoas, de todas as épocas ele tava lá. Eu fiz, ele é eterno, ele vive. Não, eu me lembro do cara de um cavaco, que vendia doce e passava na porta. Imagina, não deixavam ele ficar lá, não. Era ele, é porque depois deixaram. mesmo, né? Faz tanto tempo. Ai, meu Deus. Ô, Lenine, queria aproveitar agora pra falar. Vai ser um show aqui em Recife, especial Dia dos Pais, Lenine e Bruno. Como é que vai não ser é isso aí? bacana isso, cara. Pô. Bruno toca muito, viu? Toca muito. Sempre Eu que eu vejo ele, sei. além de tocar, é uma presença de palco do caralho, velho. E é o cara que se transformou no meu produtor há muitos anos. Que Desde massa. o chão. Desde o chão. Que eu fiz, era eu e ele. Bom, eu sou coprodutor sempre, porque, como eu te falei, foi assim que se deu a coisa. Júnior Tolstói também foi junto com o Bruno no chão. E foi um marco também esse disco. Cara, Bruno é um cara muito capaz, é um cara que tem uma cultura muito grande, tem um interesse por muitas coisas. A coisa dele não é só tocar ou produzir, mas é mixar, masterizar. Ele gosta... Ele é curioso. Que nem o pai. Isso aí, cara. E isso, pô, deu um esteio pra mim. Cara, se eu não tivesse no núcleo familiar o que eu tenho, eu te digo que eu fiquei muito cinza a ponto de achar, não quero fazer essa merda não, cara. Quer dizer, eu cheguei ao cúmulo de pensar que eu poderia viver sem música. E aí, o fato de ter Bruno próximo, não só Bruno, né? O João também, o Bernardo também, mas Bruno muito mais, porque tá trabalhando diretamente comigo. Sim. Cara, me salvou, porque ele como produz e mixa e masteriza muitas bandas, essas bandas indies todas, ele tá fazendo. Que massa. E geralmente as pessoas... Eu tava recluso em casa, desde a pandemia e o pandemônio, né? Eu fiquei muito na minha. E quando descobriam que ele era meu filho, geralmente, pô, eu não quero dar uma canja. Ah, por isso Você que tem faz tanta isso aí. participação também, né? Arrasta. Isso depois de um tempo, Sim, sim, pra cá. com certeza, com certeza. Aí eu fiz com o Tuyo, eu fiz com a Ana Vitória, fui fazendo com a Teve porra com de... Fresno, pô. eu fiz com o Fresno, Fresno, eu cara. fiquei, caramba, e ficou muito massa aquela junção. E é genuíno, cara. Eu né? não tô... eu gosto mesmo de fazer. E aí ele passou a dizer, pô, cara, vamos então se encontrar uma vez por semana. Mas pra quê? Não, porque sempre tem uma pedida dessa. Tá bom. Aí ele, pô, cara, vamos fazer alguma coisa só nós dois. Então, assim, foi uma estratégia linda, afetiva e carinhosa que ele teve comigo, a ponto de dizer assim, não, vamos fazer o Rizoma, que é esse show que ele vai fazer, é fruto disso. Foi muito, ele disse, não, vamos fazer só nós dois, cara. Eu digo, sim, só nós dois eu quero. Se a gente fizer dessa maneira e tal, e ele com a capacidade que tem, porque ele toca muito. Toca
muitos instrumentos, solta dos samplers, perdão. Então, assim, é uma sorte, ou sorte, cara, porque isso foi o... Me trouxe de novo para... Que massa. Me trouxe de novo para a história. E a gente tinha, antes da pandemia, eu tinha começado a esboçar um projeto novo. E congelei tudo. Então ele, como tinha quarta-feira, ele disse, vamos retomar o nosso disco. Uhum. Então, isso foi... Bruno é foda, cara. E assim, eu já presenciei ele tocando contigo, acho que todos os shows que eu assisti teu ele tava, mas justamente como é que vai ser a diferença, eu fiquei curioso, como é que vai ser a diferença desse show, que inclusive é hoje, né, aqui em Recife. É hoje, 7 horas da noite. Teatro Rio Mar, né? Aliás, vocês estão convidados, gente. Sim, por vamos favor. embora. Simbora, vamos nessa. Sei que vocês gostam de rock, mas... Mas você, É isso, pra você é cima o de nosso mim, pô. roqueiro, pô. Pra Olha cima ele de mim, pequenininho. Lenine. Pô, Ele pequenininho, menino. Uma das coisas que eu lembro, porque o bom de ser um irmão mais velho, você lembra de coisas que ele nunca vai lembrar. E Ele nem vai ficava- querer. Aí ele ficava imitando Axl Rose com um pedacinho de vassoura e cantando. aham. Aí depois, quando ele te viu assim, via que Lenine Manhã sempre te escutou muito. Aí Lenine, ele é roqueiro, é porque o cabelão assim traz essa expectativa. Cara, eu nem lembro disso, velho. Ele é roqueiro, fica... Porque tudo desse menino era do rock. Que bom, cara. Eu olhava o cabelo assim, o cabelo já me chamou a atenção, né? Uma das coisas mais lindas, como o rock é importante, uma das coisas mais lindas, eu tive a oportunidade de ir com meus 3 filhos assistir o Radiohead quando teve no Sim, pô. E o Radiohead é como se fosse o Led Zeppelin pra mim, é o Radiohead pra essa Pra geração. galera mais aquela nova, geração. sim. Cara, eu passei o show todinho olhando pra cara deles, vendo o show não deu certo em nada. O cara errou, teve pico de luz, nada deu certo no show. Eu disse, tá vendo? Tá vendo que é Não humano? é só comigo, é humano, acontece com todo mundo. Do caralho, E velho. foi divertidíssimo. E eu fiquei o tempo todo olhando pra a delícia de vê-los em comunhão com a coisa que eles adoravam profundamente e ver, mesmo o cara errando ali, o peso que aquilo tinha. Eu passei o show todo olhando e me emocionando com a cara deles olhando pro show. Que massa, velho. Fiquei de costa pro show. Voltando pra Mas ideia é do massa teu isso. show. Aí, eu já vi tu tocando com o Bruno várias vezes, mas o que é que a gente pode esperar de diferente nessa homenagem de Dia dos Pais? Não, na verdade, por sorte do Dia dos Pais, a gente tem esse projeto que é eu e ele, cara. Só vocês dois. São só nós dois. E mais do que isso, tem essa coisa de como surgiu para ser uma coisa, de a gente ter um repertório amplo, porque tinha... Pô, eu tô há muito tempo fazendo, é natural que eu fui acumulando canções. Aí eu tenho um repertório realmente Sim. que tem um bocado de canção. A gente foi resolvendo no duo as canções todas. E o mais interessante, e aí o Bruno tem uma maravilhosa culpa nisso, foi cada música que a gente executa junto, a gente pensou da gravação original algum tipo de ruidagem ou algum tipo de som para dividir com a gente o palco. Porque isso faz com que o público que está querendo ouvir ali Paciência, ou Hoje Eu Quero Ser Só, vai ouvir o tum, tchá, que vai identificar na hora. Que é aquilo como um elemento sonoro que identifica determinada canção. Então, Bruno trouxe isso para o palco. Legal. Então, realmente tem uma coisa documental que é linda, a ruidagem que ele trouxe de cada canção original para o palco. E isso fica evidente, né? E fica a dica aí pra todo mundo, pra você que não sabia que vai ter show do Lenine e Bruno hoje, Teatro Rio Mar, que hora? É Rio Mar mesmo, o Teatro Rio Mar, 7 da noite hoje. Tá esgotado, mas eles botaram um estelão assim que vão botar para todo mundo, então todo mundo vai poder assistir. Massa. Que massa. Lenine, eu tenho a gente tá chegando aqui no final, mas tem umas perguntinhas que é a pergunta da galera. Sim. Que a gente sempre abre um espacinho, porque o povo tem essa curiosidade e se sente até mais próximo do artista. Lembrando só que tem algumas perguntinhas aqui do Superchat. Pronto, já separa. Uma delas aqui perguntando assim, o que é que tu acha da nova geração de Pernambuco, que tá fazendo um MPB lindo, Flyer, Almério, Martins, cara. Duda, a galera muito talentosa. Novamente, né? Novamente o Recife mostrando aí a sua produção cultural. É muita coincidência, né?
É muita coincidência. É muita coincidência. É muita artista bom, não sei porquê. É muita Eu coincidência. não sei, pô, é a água daqui, É, rapaz. deve ser. É Santa Joana, pô, Santa Joana. Eu acho foda e tô sempre atento. Eu não perdi, apesar da distância, eu não perdi as conexões. Então eu tô sempre sabendo o que tá acontecendo, eu tô sempre atento. E realmente é muito bom, cara. Há muito tempo que é muito bom. Há muito tempo. É muita coincidência. Ó, Tereza aqui mandou tanto te amo, Lenine. Foi tanto te amo, que se eu não ler, eu acho que ela vai reclamar aqui. Inclusive, deixar que já que tem um tema, a mãe avisou, me deu um ultimato, assim, ó, diga pra ele que eu sou fã dele, viu? Não. Maria. Beijo, Maria. Lenine, o quanto a ladeira, porque acabou. Eita, não puxa isso não. Não puxa isso não. É porque não cabe mais, rapaz. Aquilo ali não cabe mais. Outros tempos. Não cabe na realidade. A realidade tá tão distópica que aquilo ali é besteira. Ai, deixa eu ver Como aqui foi o processo de gravação, de gestação da canção Vivo do seu álbum? Vivo. Eu tenho que fazer sempre um esforço para lembrar. Porque eu tô há muito tempo fazendo. É muita música, né? E não é só o lance de muita música. Você, com o tempo, cara, você vai tendo uma noção das coisas, mas é fragmentado, sabe? Não sei se... Eu sinto isso. Eu não sei se é o THC. Eu sinto, no meu caso deve ser. Mas eu tenho essa coisa. Mas o Vivo, que é uma parceria com o Carlos Renor, Sim. eu lembro muito que a gente conversou bastante sobre essa coisa do celebrar a vida, que eu sou um cara muito celebrativo, cara. Assim, todo dia eu celebro o dia, sabe? Isso é massa. E então a música fala sobre isso. As parcerias com o Renor, como o Renor é o cara da literatura, da palavra, do vernáculo, é um poeta, né? Geralmente eu musico algum texto dele. Entendi. Ou eu dou uma matemática de sílabas e tal, que ele pode jogar palavras. É uma maneira onde eu estou muito mais presente na parte da música, da melodia, e ele está completamente mergulhado no texto. É o poeta. Então, e aí eu me lembro muito do Vivo, porque o Vivo foi no Chão, né? Sim. Bom, no Chão, algumas daquelas músicas que a gente fez, algumas delas foi meio que uma encomenda. A gente se encomenda essas coisas. Uhum. Então diz assim, cara, eu queria uma música que ela fosse o fim do disco, dizendo que isso é só o começo, para ser a abertura do show. Então assim, isso foi um tema que ele chegou e escreveu, depois de algum dia mandou para mim, isso é só o começo, aqui chegamos enfim, a um ponto sem regresso, ao começo do fim. Quer dizer, então descreve tanto o fim de um disco, Sim. como descreve o início do show, né? Então isso foi pensado. Vivo, eu acho que corrobora muito as perdas que tivemos todos por causa da AIDS, cara, por causa de uma série da morte muito presente, e a gente cultivar a vida. Então a música, imagino eu, que foi muito motivada por isso, por uma questão real de você, porra, cara, eu tô vivo, eu tenho que celebrar essa vida. Tem aqui, ó, cadê? Tem várias... Meu, cara, Carlos Silva. Lenine, você enxergando o cenário atual, você acha que o esporte vai subir? Carlos Silva. Eu não sou vidente, não. Mas eu torço. Né? Novo álbum, lançamento. Quando sai? Até o final do ano. Até o final do ano sai. Vai sair. Pode jogar aí, Carlinhos, que eu não vou perder a oportunidade de ter os meus discos. Não, tem mais um. Tem aqui, ó, Rodrigo Alicate. Lenine, tu é F1, gente. Lenine acabou de dizer que não gosta de Fórmula 1, velho. Tá aqui. Tá avisado Tá aí, avisado, galera. Carlinho fica tentando arrumar alguém. Pode. Ninguém gosta, Carlinhos. Um cara de não tá Fórmula 1. assistindo o podcast. Se mandar uma pergunta dessa, não assistir, porque ele já respondeu. Eu gosto de curling.
Não, eu ia fazer, assim, eu vou preparar aqui, mas eu tenho uma pergunta minha, pessoal minha. Eu toco guitarra, violão, etc, né? Aí quando o cara tá ali que vai aprender o instrumento, geralmente tem um músico, um guitarrista, um instrumentista como referência. Tu tenta roubar ali tudo que tu pode dele, né? Isso. E depois passa a vida todinha querendo esconder isso. É verdade. Aí eu ia perguntar, você que toca, né, toca bem, tem uma referência assim, instrumentista, assim, alguém ali que foi o estopim pra tu pegar e empunhar o instrumento e ficar ali tentando catar as coisas do cara? Sim, foi o movimento chamado Milton Nascimento. Aí sim. O Milton tinha uma coisa de uma exuberância na produção dos discos que tinha sido perdida. Você veja, toda a produção durante muito tempo fonográfica brasileira perdeu uma excelência que tinha na época da Bossa Nova. O selo elenco, as produções, como era mixado, como era masterizado, isso se perdeu. Coincide também com o surgimento do punk. E o punk tinha essa história, o ruim é bom. Porra, o ruim é ruim. Vamos até um certo ponto nessa história aí, né? E eu acho que Milton resgatou uma excelência nas produções. Os discos tinham um estéreo lindo. Os estéreos discos. Que a gente podia, com um pan, eu podia isolar Toninho Horta só na esquerda e tirar a harmonia dele. Eu podia isolar a harmonia de determinada música e ouvir só ela ali, porque estava lindo ali o pan dos sons, né? Então eu acho que foi a maior escola para mim, a minha universidade de música foi ouvir e tentar tirar as músicas e os arranjos dos discos de Milton. Desde o Clube de Esquina 1 até o Clube de Esquina 2. Rapidinho, o Master que tá aqui, tem uma perguntazinha também. Aproveitar aqui, botar pra ele mesmo perguntar aqui. Minha trilha sonora, durante os anos iniciais da faculdade, eu salvei no celular e sempre escutava quando eu ia, era os 5 no palco. E assim, eu como admirador do teu trabalho e admirador do trabalho de Suzano, de Chico, gostaria de saber se existe alguma possibilidade de ver vocês 5 no palco novamente um dia. Sim, possibilidade sempre, cara. Sempre, sempre. Até porque, que bacana ouvir isso de você, porque é realmente um projeto que chega pra mim, muita gente que diz assim, cara, os 5 no palco, como é que aquilo concretiza uma geração, profetiza um movimento, novamente uma música. Não foi tudo isso não, mas foi uma sacada muito interessante de alguém em São Carlos, na Universidade de São Carlos, que propôs isso. Chegou assim, quem está acontecendo hoje, com uma certa novidade, Paulinho Mosca, Chico César, Zé Cabaleiro, eu e Suzano. Eu e Suzano, eu penso que por causa do Olho de Peixe, e ter Suzano significaria a gente ter uma base rítmica para os 4 compositores. Suzano é compositor mais modesto, menos compositor, é mais músico. E foi lindo isso, porque o projeto era criarmos em 6 dias um espetáculo. Só a gente, se revezando nos instrumentos, e o processo todo ser aberto para todos da faculdade. E a gente terminaria no domingo, depois no final da semana, apresentando um espetáculo no ginásio que foi ensaiado, produzido, arranjado, e tendo as plateias iam mudando para poder todo mundo ter pelo menos 1 hora, 1h30 de contato com aquele núcleo produzindo e criando um show. Foi muito bacana. Foi muito bacana. E eu exorcizei uma coisa que era maravilhosa, cara, porque eu sempre quis ser baixista. Aí nesse lance eu digo, não, o baixo é meu, peraí. Segurou. Aí eu não deixei quase ninguém tocar baixo. Tirei uma onda de baixista da porra. Eita. E preciso dizer assim, eu acho Chico uma das coisas mais interessantes que surgiu no Brasil há muito tempo. Chico César. Chico César é foda mesmo. Tem mais algum aí? Pra gente... Vai ter aqui a do Superchat. Eu posso Vamos nela, começar? porque a gente tá com o tempo finalizando já. Assim, tiveram 2 perguntas que já foram respondidas aqui, mas eu vou passar por alto, não precisa nem falar, porque foi bem explicado até, que foi o seguinte, Rafael
Falcone falou aqui, queria saber como foi o convite para participar do disco do Angra. Aí já foi. Falou sobre isso. Aí o povo metaleiro acompanha a gente. Perguntou também se Lenine tem previsão para lançar disco de inéditas. Falou que vai Falou lançar também. também. Aí um amigo meu, Celso, mandou aqui. Lenine, qual o caminho que você fez para ganhar espaço na cena? Aí ele pediu para mandar um abraço pro filho dele, Paulinho. Paulinho, beijo em tu. Ó, rapaz, não teve caminho não, teve atalho. Eu fui descobrindo maneiras de percorrer o caminho, mas fui eu que fiz o próprio caminho, cara, mesmo. E não vai achando que é fácil, não. Mesmo com a Atalho demorou uns 10 anos ali, né? De uma pro outra. Nada, demorou mais, porque eu já vinha de Recife, cara. Eu já tinha aqui uns 4 ou 5 anos de Recife. Tem um comentário aqui, que é só um comentário mesmo, de Rafael Falcone, de novo, que ele falou, disco é vida, tem a coleção completa do Lenine. Tem uma mensagem que é de fora aqui do país, algum pernambucano que mora, mandou em euro aqui. Você é uma expressão de cultura pernambucana, obrigado pelo seu segundo hino de Pernambuco, que é o Leão do Norte. É verdade. Pô, eu tinha notado isso aqui. Eu disse, porra, podia ser o hino de Pernambuco. Aí ele pô. falou, e quando você volta a Lisboa? Abraços, mestre. Foi professor Aníbal Monteiro. Um abraço, eu devo voltar logo. Portugal eu acho que é o principal país fora do Brasil que eu tenho certeza que eu sou compreendido. E tem uma última pergunta aqui de Rafael Falcone de novo, que ele perguntou, vai ter turnê de comemoração do Olho de Peixe? Não, a gente não pensou em fazer uma turnê, embora chegaram algumas propostas pra gente realizar, e seria um prazer muito grande, mas só faria se fosse uma coisa muito especial, se eu pudesse refazer o próprio disco em cima de um palco, aí talvez, mas a comemoração já tá linda, a gente se encontrou, a gente reverberou, lembramos de tanta coisa maravilhosa, e o vinil tá foda, o Bruno remasterizou, Caralho. e o som tá foda, um grave profundo. Muito legal essa onda de vinil popularizando novamente, né, velho? Eu acho que ele continuou sendo os audiófilos. Quem tinha meio, por exemplo, eu tenho uma coleção que eu não ia me desfazer dos meus vinis. Como é que eu vou fazer, cara? Mas teve uma galera ali que nos anos 90 jogou tudo fora e se arrependeu, velho. Se fudeu. Se fudeu mesmo. Não, até porque você vê que o próprio CD, o período de vida, estão descobrindo que não é esse. Não é tão grande, não. Vê a merda. Essa de mofa, né? Mofa tem uns... dentro da película. Ixi. Não pode pegar a umidade, tem que ter um cuidado danado. danado. O vinil, eu peguei água morna, sabão de coco, limpei. Se tiver arranhado, tá arranhado. Aí é certo. Mas eu tive uma sorte, eu tô falando pra caralho. Não, Puxa aí que é bom. Eu tive uma sorte danada, porque eu durante muito tempo eu frequentava os sebos do Rio de Janeiro, ali na João Caetano e tal. Enfim, tinha 6 ou 7 sebos. E as pessoas me conheciam, que eu tava sempre ali perguntando negócio. E uma certa vez em casa eu recebo um telefonema de um desses caras dizendo assim: tô com um negócio aqui, só você vai comprar. Eu digo, porra, porque não estou mandando aí. Aí chegou uma coleção, saía em fascículos na década de 70. Música popular brasileira. Eram fascículos com médio player, aquele disco Eu tô que ligado. dava 3 ou 4 faixas por face, lacrada. Caramba. A coleção completa, 142 fascículos, toda a história da música brasileira ali. E estava lacrado porque era uma senhorinha que fazia a coleção da editora. Tudo que a editora lançava, ela guardava. Faleceu, o cara disse, não, eu só posso vender uma coisa desse jeito. Então, até hoje, eu abro discos Que massa, pra velho. ouvir, cara. Caramba, abri esses Você discos. lembra quando eu falei da Polygram, que eu fui ver o negócio dos discos? Sim. Quando terminou o final da minha trajetória dentro do parque, o holandês lá, que era o diretor, ficou tão fã meu, que entrou numa sala gigantesca, onde tinha pilhas de discos, e disse assim, escolha aí uns, eu vou te dar uns 15 minutos. Aí a coisa nordestino, daquela coisa meio complexo de vira-lata, eu escolhi pra caralho, peguei 3 discos. Eu disse, pô, 3 discos. Aí ele passou uma hora, olhou e disse, oxi, não, cara, tu pode pegar mais. Eu digo, aí eu brincando, aí eu preciso de um carrinho de mão. Ele disse, peraí. Aí trouxe um carrinho de mão e eu peguei todos os lançamentos da Deutsche, que é a parte de música erudita, tudo em corte direto, os discos todos estrangeiros. E eu peguei, então, ainda hoje, eu estou ouvindo
Rimsky-Korsakov e eu tirando do saco pela primeira vez, E cara. aí, velho? Existe isso. Parecia aquele programa do Celso Portiolli. Bota em 15 minutos o que tu couber aí dentro. Sai jogando tudo. Eu saí com um carrinho de mão cheio, cara. Aí escolhi justamente as coisas que eu não necessariamente iria comprar. Uhum. Então todas as coletâneas, então tenho obra completa, Bach, Que Chopin, massa, velho. Beethoven. Ó, apareceu uma pergunta interessante, rapidinho aqui no Superchat também, que é do professor Aníbal de Portugal de novo. Lenine, o Acústico MTV vai entrar no streaming? Não. Tá, não sei se você vai dizer o porquê, mas tudo bem, já respondeu ele aqui. Esse é um projeto que eu tenho uma certa relutância com ele. Que não- Sério? não Nossa, faz- sério. Não, veja bem. Ele é tão legal, tão bonito. O projeto é bacana, é lindo, tal, mas foi feito numa uma história muito. Eu não vou aqui me aprofundar, não. Não vou me aprofundar, porque eu teria que revelar tanta coisa assim esquisita, Não vale a porque pena. é um trio. Na verdade, é a gravadora, é a MTV. Aham. Entendi. Fizeram um projeto. E quem criava e quem cantava era quem menos recebia. Ah, entendi. Isso aqui. Entendi, é. Então vamos É falando, sempre senão, assim. senão vai feder Já um pouquinho ficou, aqui. já ficou subentendido aí. Aí eles quiseram tirar e botar só Lenine acústico. Ah. Tiraram a MTV, mas digo, não, se tirou a MTV, a gente precisa renegociar. É. Tá. Eu adoro o projeto é lindo e tem encontros lindos ali com pessoas muito especiais, os arranjos do Ruriado Pac são muito especiais, mas eu acho difícil. Essa foi boa. Lenine, eu não vou perder a oportunidade de ter tua assinatura aqui ao vivo e gravado. Desse daqui, ó. Já tem aqui o de Lula. Deixa eu Ficar de um cheiro lado pra Lula, mim. do outro lado Lenine, muito foda, velho. Esse aqui pra mim é sensacional, assim, é muito simbólico. Cadê o olho de peixe? Ah, capa. Olha ele. Foda. É, meu filho. E nesse, claro, né? Eita! Posso olha aí. perder. E aqui secando. E, velho, queria agradecer já demais a tua vinda até aqui, essa oportunidade nesse podcast número 100 que representa tanto pra gente. Ô, Foi um papo rapaz. incrível, Papo de foi bom verdade. demais, Foi muito viu? muito bom poder conversar contigo assim, desse jeito. É E isso, ainda é. mais com a pergunta da galera, que a galera sempre fica assim, velho, eu quero ter a oportunidade de fazer umas perguntas pro artista. Então, assim, muito obrigado de verdade por ter vindo até aqui. Não, obrigado a vocês, um carinho especial, eu tenho mesmo, sou fã mesmo. Foi bacana, a gente conversou sobre. Me lembrei. É engraçado que a gente começa a conversar sem os protocolos, né? Aham. Aí você acessa umas memórias. Eu lembrei, por exemplo, da Fratelli Vita, cara. Eu aham. nem tinha essa memória. Isso é Mas o muito foda. fato, a gente, todo mundo filho de Bosco, né? Aí eu lembrei, então, obrigado por E, isso velho, eu também. fico feliz. É porque a ideia pra gente é essa, velho. A gente quer trazer um ambiente legal. Não só pro público, quanto pro artista também, velho. O artista é acostumado a, sei lá, justamente entrevista de protocolo, meia hora, batida. E a gente aqui, tu falando com o sotaque da gente, sem frescura, sem nada. Não, e veja bem, da entrevista, depois de você estar muitos anos fazendo, Uhum. é foda, porque eu faço um exercício pra. Você tá lançando o disco, aí você vai falar com a porrada de jornalista. Você vai falar a mesma coisa. Aham. É foda. Aí como é que eu faço pra diferenciar? Aí eu tento usar sinônimos diferentes, construções de sentenças. Isso é difícil, é chato pra cacete, sabe? Com o tempo eu fui ficando mais dizendo. Então, um momento como esse, onde a gente pode conversar sem os protocolos, é muito bom. Obrigado a vocês. Porra, que massa. Obrigado pela oportunidade. Você que assistiu até aqui, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu comentário. A gente tá ao vivo, assim que essa live terminar, ele vai ser repostado. Ele fica automaticamente no YouTube, então você já deixa mais comentário, deixa seu like. Se liga que semana que vem a gente tá de volta, a gente vai trocar um papo aqui com um humorista, não vou dizer quem, mas vai ser massa, vocês vão gostar muito. Muito obrigado pelo apoio, pela audiência. Se você quiser ouvir, esse podcast tá em todas as plataformas de áudio, então não perde tempo não, aí aproveita. Aproveita, porque tem gente que não pode ficar assistindo, né? Pô, tô trabalhando, tá? Bota só no fonezinho de ouvido, ou então vai correr. Só toma cuidado na rua aí pra não levar o bote, né? O cara logo que tá com fone, já sabe. Mas fica de olho aí, mas dá pra fazer duas coisas ao mesmo tempo. Dá uma olhada lá, tá no Deezer, Spotify, onde você quiser. Obrigado a todo mundo, valeu equipe, todo mundo que tá aqui, até a próxima. Cheiro.